O Milagre do Sol, Fátima, Portugal, 1917, um fenômeno que desafia a razão e a fé. Era um dia como qualquer outro na pacata região de Fátima, Portugal. O sol nascia sobre os campos verdejantes, iluminando as modestas casas de pedra onde famílias humildes viviam do trabalho na terra. Nada parecia indicar que aquele lugar, até então desconhecido, se tornaria o epicentro de um dos eventos mais enigmáticos e debatidos do século XX. Mas em 13 de outubro de 1917, o mundo mudou para milhares de pessoas que testemunharam algo que a ciência ainda não consegue explicar. Para compreender plenamente a magnitude do que ocorreu naquele dia, é preciso mergulhar no contexto histórico da época. Portugal vivia um período conturbado. A Primeira Guerra Mundial assolava a Europa, e o país, embora neutro nos primeiros anos, acabaria por enviar tropas para os campos de batalha. A população rural, como a de Fátima, sofria com a pobreza, a fome e a instabilidade política. O anticlericalismo crescia entre os republicanos que haviam derrubado a monarquia em 1910, e a Igreja Católica enfrentava perseguições. Nesse clima de tensão e incerteza, 3 crianças analfabetas afirmaram ter visto uma senhora mais brilhante que o sol em um local ermo chamado Cova da Iria. Lúcia dos Santos, de 10 anos, e seus primos Francisco e Jacinta Marto, de 9 e 7 anos, eram filhos de camponeses pobres. Passavam seus dias pastoreando ovelhas nos campos áridos da região. Em 13 de maio de 1917, enquanto brincavam após o almoço, foram surpreendidos por um clarão que julgavam ser um relâmpago. Assustados, correram para se abrigar quando, sobre uma pequena azinheira, viram uma figura feminina envolta em luz. A aparição, que se identificou como a Virgem Maria, pediu que voltassem ao mesmo local no dia 13 dos próximos 5 meses. As crianças, inicialmente receosas, contaram o ocorrido aos pais. A notícia se espalhou rapidamente pela aldeia, gerando ceticismo e zombaria. A mãe de Lúcia chegou a repreendê-la duramente, achando que a filha inventara histórias. Mas à medida que as aparições se repetiam, mais pessoas começaram a acompanhar os pastorinhos até a Cova da Iria. Em junho, já havia dezenas de curiosos. Em julho, centenas. A mensagem da aparição era sempre a mesma: oração, penitência e a promessa de um grande milagre em outubro para que todos acreditassem. As autoridades locais, alarmadas com o crescente movimento, tentaram impedir os encontros. Em agosto, o administrador do conselho chegou a sequestrar as crianças, ameaçando-as com tortura e morte se não confessassem que mentiam. Mesmo sob pressão, elas mantiveram suas histórias. Enquanto isso, na Cova da Iria, os fiéis que aguardavam a aparição relataram fenômenos estranhos. Um trovão sem nuvens, uma luz brilhante e um pequeno véu branco que flutuou sobre a azinheira antes de desaparecer. Setembro trouxe multidões ainda maiores. Jornalistas de Lisboa, enviados para desmascarar o suposto milagre, começaram a relatar eventos inexplicáveis. Um deles, Manuel Nunes Formigão, padre e professor, entrevistou as crianças extensivamente e ficou impressionado com a coerência de seus relatos, apesar da simplicidade. As mensagens tornavam-se mais urgentes. A Virgem pedia orações pelo fim da guerra, pela conversão dos pecadores e alertava sobre sofrimentos futuros se a humanidade não mudasse. Finalmente, chegou o dia 13 de outubro. A chuva caía torrencialmente sobre Fátima, transformando a Cova da Iria em um lamaçal. Apesar do tempo hostil, uma multidão estimada entre 50.000 e 70.000 pessoas, camponeses, intelectuais, cientistas, religiosos e céticos, aguardava o prometido milagre. Muitos haviam caminhado durante dias, dormido ao relento, movidos por uma mistura de fé e curiosidade.
Por volta do meio-dia, Lúcia, visivelmente alterada, gritou para que todos fechassem seus guarda-chuvas e olhassem para o céu. Foi então que algo extraordinário aconteceu. As nuvens se abriram abruptamente, revelando o sol como um disco prateado que podia ser encarado diretamente sem ofuscar a vista. Testemunhas oculares descreveram-no girando violentamente, lançando raios multicoloridos em todas as direções. Parecia pulsar, aproximar-se da terra em um movimento zigue-zagante, como se fosse cair sobre a multidão aterrorizada. O professor de Ciências Naturais, José Maria Proença de Carvalho, presente no local, relatou: o sol, em certo momento, pareceu desprender-se do firmamento e, girando rapidamente, avançou em direção à terra como uma imensa roda de fogo. O fenômeno durou cerca de 10 minutos, tempo durante o qual muitas pessoas caíram de joelhos, gritando confissões e pedidos de perdão. Alguns afirmaram ter visto figuras celestiais no céu, enquanto outros juraram que suas roupas, completamente encharcadas, secaram instantaneamente. O impacto foi tão forte que até céticos declarados se converteram na hora. O jornalista Avelino de Almeida, do diário anticlerical O Século, que havia ido para ridicularizar o evento, escreveu uma reportagem impressionante no dia seguinte. Diante dos olhos espantados daquela gente, cuja atitude nos transportava aos tempos bíblicos, o sol tremeu, o sol teve movimentos nunca vistos, fora de todas as leis cósmicas, o sol dançou, segundo a típica expressão dos camponeses. Nas semanas seguintes, relatos de curas milagrosas começaram a surgir. Uma mulher cega de nascença recuperou a visão. Um homem com tuberculose em estágio terminal levantou-se completamente curado. Crianças paralíticas começaram a andar. A igreja, inicialmente cautelosa, iniciou um longo processo de investigação que resultaria, em 1930, no reconhecimento oficial das aparições como dignas de crédito. Mas o que a ciência diz sobre tudo isso? Diversas teorias foram propostas ao longo dos anos. Alguns cientistas sugerem que se tratou de um fenômeno óptico chamado parélio, onde cristais de gelo na atmosfera criam halos e falsos sóis. Outros falam em massisteria, um estado psicológico coletivo onde a sugestão e a expectativa criam percepções falsas. No entanto, nenhuma explicação consegue abarcar todos os elementos do fenômeno. O movimento independente do Sol, as cores extraordinárias, o calor intenso, as curas inexplicáveis e, principalmente, o fato de que foi previsto com meses de antecedência por 3 crianças analfabetas. O físico e padre Stanley Jack, após extensa análise, concluiu que nenhum fenômeno natural conhecido pode explicar satisfatoriamente todos os aspectos do milagre do Sol. O astrônomo Rui Agostinho, da Universidade de Lisboa, admite: do ponto de vista astronômico, o Sol não se moveu. Mas isso não explica o que milhares de pessoas afirmam ter visto. As consequências do evento foram profundas. Fátima transformou-se em um dos maiores centros de peregrinação do mundo católico. A Basílica de Nossa Senhora do Rosário, construída no local das aparições, recebe milhões de visitantes anualmente. Os 3 pastorinhos, beatificados em 2000, tornaram-se símbolos de fé e devoção. Porém, talvez o aspecto mais intrigante sejam as chamadas profecias de Fátima. Em 1941, a irmã Lúcia, então já freira carmelita, escreveu um memorando detalhando os 3 segredos supostamente revelados pela Virgem. O primeiro era uma visão aterradora do inferno, descrita com imagens que ecoavam as pinturas medievais do juízo final. O segundo previa o fim da Primeira Guerra Mundial e o início de outra, ainda mais devastadora, a Segunda Guerra Mundial, caso a humanidade não se convertesse.
O terceiro segredo, mantido em segredo pelo Vaticano até o ano 2000, gerou especulações por décadas. Quando finalmente revelado, descrevia um bispo vestido de branco sendo alvejado, interpretado como uma previsão do atentado contra o Papa João Paulo II em 1981. O pontífice, que atribuiu sua sobrevivência à intervenção de Nossa Senhora de Fátima, doou a bala que o atingiu para ser colocada na coroa da imagem da Virgem no santuário. Mais de um século depois, o milagre do sol continua a fascinar e dividir opiniões. Para os crentes, é uma prova incontestável da intervenção divina. Para os céticos, um caso fascinante de psicologia de massas. Para os cientistas, um enigma que desafia as fronteiras do conhecido. O que realmente aconteceu naquele outubro de 1917? Será que algum dia teremos uma resposta definitiva? Ou será que, como todos os grandes mistérios da humanidade, o evento de Fátima permanecerá justamente como isso? Um mistério que transcende explicações simples, desafiando tanto a fé quanto a razão. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. A história está cheia de enigmas e nós estamos aqui para explorar cada um deles.